Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Construindo Juntos. Esse é um podcast onde a gente fala sobre organização financeira, sobre planejamento financeiro, o quanto que eu e o Lê aqui, o co-host junto comigo, meu marido, nós somos realmente apaixonados por isso e nós defendemos com unhas e dentes a organização financeira. E a conversa aberta entre o casal, principalmente, né? Exatamente. Então é isso. Sejam muito bem-vindos. E qual é o assunto de hoje, meu amor? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto, mas o Leandro é apaixonado. Então toma cuidado, porque eu não sei quanto tempo que vai ser esse podcast aqui, viu? Se deixar, esse moço aqui, ele é apaixonado sobre imóveis. É o que ele trabalha, certo? Dia a dia, né? É o seu dia a dia. Eu respiro isso. O Lê respira, ele ama, ele defende com unhas e dentes. E nós falamos até agora muito sobre reserva financeira. De fato, a nossa reserva financeira, ela fica no mercado imobiliário, no fundo de liquidez. Nós estamos cada vez mais aprendendo sobre o mercado financeiro como investidores, não só como eu já trabalhei lá, mas é completamente diferente você trabalhar e você de fato investir. Mas nós temos uma história na qual eu me orgulho muito, gosto muito da nossa trajetória, das escolhas que nós fizemos, tanto de sim quanto de não, com relação ao mercado imobiliário. E eu queria que você começasse compartilhando a sua história, porque obviamente eu conheço a sua história quando nós nos conhecemos. Então você já estava no mercado trabalhando como corretor de imóveis, mas eu sei que existe uma história pré-Joana, na qual você teve a experiência como comprador, né? Como estou realizando esse sonho da casa própria, o quanto que isso era importante para sua família. E que não foi tão legal, mas o quanto que você aprendeu com isso e o quanto que isso hoje nos ajudou a trilhar um caminho diferente. E a ter boas escolhas, né? Bom, a primeira escolha, na verdade, começando, né? Nós tínhamos o sonho da casa própria. Você até com 18 anos lá atrás. Por volta dos 18, 19 anos, eu sou filho único, para quem não sabe, né? Eu morava na casa dos meus pais, que na verdade era fundo da casa do meu avô, né? Então era um quintal que tinha 3 famílias morando, enfim. Ou seja, não tinha casa própria. Não tinha casa própria, exato. E o sonho era? O sonho sempre foi ter a casa própria. Claro. Né? Em um determinado momento da vida dos meus pais, as coisas estavam caminhando bem na empresa, e aí nós começamos a, de fato, sonhar e ir atrás das possibilidades que nós teríamos de comprar essa casa dos sonhos. Né? E depois de um período, nós encontramos uma casa, né? Um corretor nos apresentou algumas, dentre elas uma que, de fato, encaixou o quanto nós gostamos do imóvel e o budget que daria para a gente pagar ali, né? Com a entrada e a parcela do financiamento. E depois que nós fechamos esse negócio, assinamos o contrato particular, aí vem a outra etapa, que é a parte do financiamento imobiliário, né? Que hoje, conhecendo um pouco mais desse mercado, eu vejo que, nós éramos completamente leigos, não tinha conhecimento nenhum com relação à taxa de juros, à tabela price, à tabela saque, tudo isso para nós, eu vejo hoje, assim, nitidamente, o quanto a gente, de fato, não entendeu o que o corretor nos passou. E eu confesso que eu não lembro se ele nos induziu ao sistema de tabela price, porque era uma parcela que cabia no nosso bolso, ou se de fato nós não entendemos a diferença de um e de outro. Fato é, esse imóvel nós optamos em financiar com a tabela price. O que hoje eu enxergo que ele não é interessante quando você vai fazer um investimento de longo prazo, um financiamento imobiliário de longo prazo. Por quê? No momento do início da tabela price, até o final, as parcelas elas são lineares. Só que ela é uma parcela que cabe no bolso, ela é um pouquinho mais baixa do que a tabela saque. Quando o corretor nos apresentou os dois sistemas de possibilidade de financiamento, de tabela price e tabela saque, eu me lembro que na tabela price, o valor da parcela ela era menor. Né? Mais atrativa. Mais atrativa e que cabia no nosso bolso. Tá. Né? E eu acho que é um costume do brasileiro, né? Eles não se preocupam, não a grande maioria, quer dizer, às vezes a grande maioria, né, na verdade. Sim, eu posso dizer que grande maioria. Não se preocupa com quanto eu tô pagando, e sim se a parcela cabe no bolso. Bora lá. E nós estávamos dentro dessa galera também. Então, nossa, a tabela price,
o valor da parcela é, sei lá, R$ 4.000. E na tabela SAC, no sistema SAC, que é o Sistema de Amortização Contínua, a tabela era 6.000. Sim. Um exemplo. E aí nós olhamos um para o outro, meus pais, né? Eu com 18 anos, sem experiência nenhuma também, falou, nossa, essa daqui é muito melhor, porque é muito mais barato, né? A gente consegue pagar com mais tranquilidade. Só que qual que é a diferença de um sistema para o outro sistema? A tabela Price, ela é um financiamento mais linear às parcelas. Por mais que você pague baixo, o proporcional que você paga de parcela a cada mês, você não está liquidando a sua dívida. Eu não sei em termos percentuais, mas vamos supor, 80% da parcela que você paga do mês é juros e 20% você amortiza do seu saldo devedor. Entendeu? Então, no final do período, como era um financiamento de 30 anos, eu ia pagar 3 casas. Né? E no sistema de amortização contínua, apesar da parcela ela se iniciar com um valor maior, a sua amortização do seu saldo devedor ela é menor, cresce. Ela é maior. Entendeu? Então você paga juros, obviamente, mas na proporção você está mais amortizando do que pagando juros. E aí o que acontece? Esse saldo devedor, ele é corrigido. Só que conforme você vai pagando as parcelas, o seu saldo devedor vai diminuindo. Então por isso que ele se chama sistema de amortização contínua. Ele vai amortizando o seu saldo devedor e vai corrigindo um saldo menor. Entendeu? E aí, durante 5 anos, esse foi o tendão de Aquiles da minha família. E você, em que momento você percebeu que não foi uma boa opção? Ou me conta um pouco sobre... Porque enquanto você fala, né, eu vejo muitos clientes, pessoas que passaram comigo já em consulta financeira em especial, que se veem presos num financiamento, numa decisão de financiamento e não conseguem sair disso. Eu já atendi, sim, pessoas que optaram por essa tabela Price e até acho que tem, geralmente o saque, o seu saldo está sempre diminuindo mês a mês e o Price ele está sempre subindo um pouquinho mês a mês, certo? Sempre um pouquinho. Eu acho que a Price, eu não sei te dizer qual o período, mas se é um financiamento curto, sei lá, vou pagar em 12 meses, é mais tranquilo. Agora, quando você pega um período muito longo, de fato não faz sentido nenhum. Sim. Sabe? E o momento onde eu consegui identificar que foi um erro que nós cometemos, foi quando, 4 anos depois, eu entrei no mercado imobiliário. Né? Eu comecei a trabalhar. E eu acho que tem um ponto, né, se eu não me engano, que você me contou que vocês compraram essa casa, ela estava pronta, mas vocês não conseguiram se mudar de imediato, porque vocês não tinham feito esse planejamento do quanto, né, porque como que foi isso, né? Na verdade, eu vejo, voltando à falta de conhecimento, nós não tínhamos contado nem com os valores de ITBI, que é o imposto de tributação quando você compra o imóvel. Que é alto. Com escritura, com registro do imóvel. Então, era taxas em cima de taxas. E assim, ou nós não entendemos de novo, ou o corretor não foi claro o suficiente para que a gente entendesse. E aí, após assinar o contrato do financiamento, pegarmos a chave, nossa, a casa dos sonhos, tinha toda a parte de mobília da casa, toda a parte de obra para, de fato, a gente entrar na casa. E nós não tínhamos dinheiro para isso. Ou seja, nós não nos preparamos para isso, sabe? Então nós tínhamos uma casa, nós morávamos no fundo da casa do meu avô e não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar para mobiliar essa casa. E o parcelamento, esse financiamento, você lembra mais ou menos do quanto que ele concentrava da renda da família na época? Era algo tranquilo de vocês pagarem? Não era. Na verdade, eu não vou lembrar em proporção, mas assim, a gente empatava todos os meses quando não atrasava a parcela. Sempre era um sufoco pagar. Era sempre um sufoco, era sempre lutando, era 30 dias lutando para comer, para pagar as contas do mês e para pagar o financiamento. Eu acho que é por isso que hoje tudo na nossa vida, nada acontece por acaso, acho que até mesmo os nossos erros, eles precisam servir de aprendizados. Acho que não tem problema você errar, ler com a família dele, obviamente, eu acho que houve, quando você fala, não sei se foi falta, acho que existe uma responsabilidade nossa no momento que a gente faz um investimento como esse, de você sim fazer as pesquisas necessárias. Você precisa entender, eu acho certo? Que é uma obrigação de tanto quem está comprando, mas uma obrigação ainda maior de quem está vendendo. Claro, por isso que hoje você... Eu tiro base disso da forma que o nosso escritório trabalha. Claro. Né? Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos com clientes de média e altíssima renda.
são raros os casos que a gente trabalha com baixa renda, mas quando nós fazemos esses trabalhos, normalmente nós fazemos até um pro bono, sabe? E nós tentamos deixar tudo muito claro, porque às vezes as pessoas sonham, nossa, eu consigo pagar essa parcela. E aí nós mostramos na vírgula de uma forma tão clara que muitas vezes as pessoas falam, eu achei que eu poderia, mas eu não posso ainda, sabe? Então eu tento passar para essas pessoas o conhecimento que eu tive que passar na pele para que elas também não errem. E acho que por isso que hoje a gente vai contar a história que a gente teve, até com a escolha dos imóveis, onde morar, mas por conta dessa experiência que foi tão marcante, intensa, né? Também eu imagino o desespero que era você ficar lutando, né? Se eu consigo ou não consigo pagar, tudo esse tipo de coisa. E é por isso que hoje todos os passos que nós tomamos são muito, principalmente pelo Lê, calculados. Eu aprendi com ele a considerar e a explorar e a verificar todos os pormenores, certo? Isso nos ajuda, porque é o que eu sempre falo para você, né? Eu não gostaria de errar como eu errei. Claro que nós estamos sujeitos a erros, né? Mas eu acho que quando mais a gente pensa, quanto mais se der tudo certo, legal, se der tudo errado, qual é o cenário? Bom, estamos confortáveis, então vamos dar esse passo, sabe? Então não correr de fato o risco da ruína, que foi um risco que nós corremos, né? Durante por exemplo, você comentou que durante um período nós compramos a casa, mas nós não moramos na casa. Eu acho que você tá botando a mão na minha câmera. Entendi. Perdão. Tipo, só não faz tanto assim, entendeu? Entendi. Tá bom. Volta. Do risco da ruína. Então, e o risco da ruína. E um ponto que você levantou também, que é interessante falar, nós compramos essa casa, mas nós fomos conseguir mudar para essa casa depois de 1 ano e meio, mais ou menos. Oi, gente, só pausa. Eu falei pro Lê, porque assim, eu não sei como que tá aí o vídeo, mas ele fica fazendo assim, ó. Assim, ó. Eu acho que a minha câmera tá com várias mãos. Galera, estamos em casa, estamos bem à vontade. Nós gravamos, nós editamos. A nossa casa é tudo aqui, é o estúdio. Então, sejam bem-vindos. Se tiver uma mão na minha câmera, eu não vou regravar, você tá entendendo? Vai naquela. Então, nós mudamos para essa casa, Jô, depois de 1 ano e meio, aproximadamente. E eu lembro que era uma luta. Porque eu era muito novo, então eu não tinha nem conhecimento tanto do mercado quanto da vida como um todo, e não tinha inteligência emocional. Então, assim, era uma coisa que não eram brigas, mas eu sempre culpava meus pais. Sim. Sabe? De tipo, poxa, por que vocês fizeram isso? Porque, não que a gente discutia isso, mas eu ficava internamente com essa situação, sabe? E como esse financiamento, ele foi feito no meu nome, então, a partir do momento que nós começamos a atrasar parcelas, era no meu telefone que a cobrança ficava ligando. Nossa, eu ficava maluco, eu falava, meu, o que a gente vai fazer? Aí é uma parcela atrasada, 2 parcelas atrasadas, era lutando para não chegar na terceira. Porque quando chega na terceira parcela atrasada, aí esquece, aí é despejo e seu imóvel vai para leilão para quitar a dívida do banco. Então, posterior a isso, eu fui para o mercado imobiliário. Não, mas peraí, vocês se mudaram, conseguiram com muita custa. Não, e eu acho que houve também uma mudança de postura sua até o momento. Conta isso. Não foi nessa época? Foi depois do mercado imobiliário. Tá. Né? Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, que eu comecei a adquirir conhecimento de como funciona o mercado, qual que é o processo de venda, quais as informações que eu tenho que passar para um comprador, quais os sistemas de juros que existem para você financiar um imóvel, que eu caí em si e falei, caraca, tá aí o erro. Nós cometemos esse erro. Porque muitas vezes você até acaba se criando um ranço, né? Criando uma ideia de que investir em imóveis, na verdade, é ruim, você vira um financiamento, é tão difícil pagar esse financiamento porque não é bom, né? Mas, na verdade, ele é extremamente inteligente, né, rentável, se você toma conhecimento, exato. Se você entender de fato o que você está fazendo. Sim. E nós tomamos uma decisão que nós não sabíamos o que a gente estava fazendo. Sim. Isso é um fato. E aí que chegou um determinado momento, e isso eu sempre falo com o meu sócio, né, a gente sempre volta lá atrás do início, que a partir do momento que eu tomei a decisão de que, cara, se o banco tá me ligando, esse problema não é dos meus pais. Esse problema é meu. Por mais que o financiamento
tenha sido feito no meu nome e eu ainda era imaturo, eu assinei. Essa responsa não é dos meus pais. Eu tenho que resolver. Essa responsa é minha. E aí que eu virei essa chave. Aí começaram a acontecer as minhas vendas no mercado imobiliário. Eu quitei um carro que a situação era caótica. Também estava com busca e apreensão. Então, assim, era um caos. Eu ia trabalhar, minha mãe me dava dinheiro para gasolina do carro. O carro estava com 2 parcelas atrasadas, a casa mais 3. E a gente se virando nos 30. Vamos lá, meu pai e minha mãe trabalhando de um lado, eu E você vendendo apartamento do iniciando outro. uma jornada no Exatamente. E imobiliário. aí as coisas começaram a acontecer no mercado imobiliário. Aí nós atualizamos as parcelas da casa, então estava todo adimplente. Porque você tomou, então, a responsabilidade para si, estava começando uma nova jornada, viu esse novo emprego e falou, cara, eu vou limpar meu nome, eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver. E não que meus pais tenham me largado. É que daí eu olhava para a grana que eu estava ganhando, mais a grana dos meus pais. E nossa grana junto conseguia pagar a parcela e atualizar o Você carro. vê como entendeu? esse princípio de você juntar, de você centralizar, somar. Eu fazendo até um paralelo, é que não tem como eu não fazer esse paralelo, mas eu estou estudando Primeira Reis e eu tenho compartilhado com você, né, a história de Salomão. Bastante. E hoje acho que foi entre o capítulo 6, capítulo 5 de Primeira Reis, que é justamente essa transição de poder de Davi para Salomão. O que eu quero contar para vocês é que Davi sempre sonhou em construir um templo para o Senhor. Isso nasceu do coração de Davi. Mas o Senhor disse, é lindo o seu pensamento, é lindo o seu desejo, mas quem vai construir é o seu filho. E eu vou cravar um Pílulas Espirituais das Finanças sobre Primeira Reis, então eu estou sempre fazendo reflexões. E existe essa reflexão de que muitas vezes o sonho de você ser, na verdade, quem vai realizar é o seu filho, a sua próxima geração. E é muito legal a gente ver isso, porque os seus pais, no caso, eles sonhavam em ter a casa própria. E às vezes a gente acha que eu tenho que fazer isso, né? Mas é a próxima geração, então no caso foi com o Lê, né? E você teve que realizar isso. E não queira delegar isso, certo? Eu acho que existe uma responsabilidade, principalmente outro aprendizado que eu tô tendo, é que você como filho, os seus filhos devem ir além dos seus pais, Eu acho né? que é o objetivo de todo pai, né? Não só de todo pai, mas justamente de Deus, do seu propósito para você. Do pai, isso. Então, é muito legal isso, porque às vezes a gente fica murmurando, nossa, meus pais não me deram nada, e isso e aquilo, mas talvez a sua história, o seu propósito é justamente ir além. Sim. E eu acho que quando você teve essa mudança de pensamento, de falar, sou eu que vou tirar minha família daqui. Eu brinco muito com meu primo que até eu ter essa percepção, as coisas viviam assim, dá certo, dá errado, dá certo, dá errado, né? Olha só. E aí quando eu tomei essa decisão, tudo começou a fluir. É. E aí, sempre que a gente retoma esses assuntos, eu falo, nossa, acho que foi naquele momento que Deus falou assim pra mim, entendeu, né? Agora a coisa vai andar, vai porque lá. essa resposta é sua, É não sua, dos outros, você entende? sabe? E Que é uma legal. coisa que eu brinco muito com meus pais, até hoje, sobre negócios e tal, quando a gente estava tendo papo, que eu falo, acho que o melhor investimento que vocês fizeram na vida de vocês foi em mim. Né? Com todos os ensinamentos, todo o amor, sempre fazer a coisa certa, que isso vem do meu pai e da minha mãe. Com sabe? certeza. Nunca dê um passo maior do que a sua perna, porque nós demos um, sabe? Então, de lá para cá, todas as decisões que nós tomamos hoje como família é baseada num histórico que eu tenho. Então, eu corro um pouquinho de risco, mas sem correr o risco da ruína. Da ruína. Sabe? E aí, então, você conseguiu fazer então essa transição, vocês se mudaram para essa casa nova, você começou a prosperar mais no seu trabalho, no imobiliário, aprender sobre isso, certo? Mas até aí, desculpa até te cortar, mas para eu não perder o raciocínio, não virou flores o meu mundo também. Porque eu ainda tinha o problema. Eu ainda estava na tabela price e ainda tinham quase 30 anos. Você só organizou o caixa. E atualizei. Isso. E eu falei, bom, agora eu preciso traçar um plano para sair disso. Aí eu sentei com meus pais, expliquei tudo que eu tinha conhecimento para eles, do que nós tínhamos feito, e mostrei para eles. Eu falei, o caminho é esse aqui. Nós precisamos vender a casa, porque apesar da gente ter financiado na tabela price, foi uma boa compra em termos de valores, então a casa já tinha valorizado, e eu mostrei o desenho para eles. Eu falei, nós vamos vender essa casa, com o valor que nós vamos vender essa casa, nós vamos quitar o financiamento, e ainda vai sobrar um percentual interessante para nós, para que a gente consiga comprar um novo imóvel.
certo? Então nós vamos comprar esse novo imóvel, vou financiar uma outra parte, só que dessa vez do jeito correto. Sim. E aí foi o que nós fizemos. Eu mesmo consegui vender a casa, foi muito legal Mas isso. é legal falar isso, fato, só que antes disso você já fez uma outra compra, né? Do Habitat. Eu não lembro se foi. Foi? Não, foi antes, é verdade. O Habitat a gente se mudou. É isso. verdade. Porque perdão. você continuou pagando, seus pais Sim. organizou sua vida, nós nos casamos, Sim. né? Conta um pouco. Nossa, é verdade, eu vendi a casa. Nossa, como faz tempo, né? É. Eu vendi a casa depois da gente estar casado. Então, foi em 2015, né? Na verdade, em 2013, lançou um empreendimento no Brooklyn. Então, peraí, você tava. Eu só vou cortar aqui, porque. Tá. Corta, volta. Mas é interessante falar. Então, assim, você começou então continuou aí começou a prosperar mais no mercado, estabilizou as parcelas, aquele financiamento ele estava acontecendo, mas você arrumou o caixa. Tava tudo em dia. Não estava Não tava mil maravilhas, mas não tinha mais ninguém te ligando. Ainda tava em paz. Ainda devia um banquinho ou outro. Um banquinho ou outro. Mas depois ele conta como ele foi quitando as coisinhas. Mas aí você começou então a entender sobre o mercado. Exato. E como que foi essa sua descoberta do mercado imobiliário, as oportunidades, trabalhar com pessoas que investiam, porque você tem um viés um pouco do investimento, né? Conta um pouco. Então, na verdade, Jô, depois que nós estabilizamos aí esse lado financeiro dessa casa dos meus pais, aí o sonho de ter a casa própria veio para dentro de mim. A minha casa, não a casa dos meus pais, sabe? E aí em 2013, se eu não estiver enganado, teve um lançamento no Brooklyn, que era o Habitat, onde nós moramos, e eu trabalhei lá durante um período e eu vendi, eu não lembro se 4 ou 5 unidades. Né, 3 para um cliente e 2 para outros clientes, que inclusive o que comprou as 3 era um amigaço meu. É meu amigo, só faz tempo que a gente não se vê. E aí, passado por volta de uns 2 anos, a minha vida estabilizada, eu vendendo, as contas tudo em dia, guardando, fazendo já a minha reserva, então já tinha uma graninha guardada, nada muito grande, mas já tinha o suficiente para me bancar e tocar minha vida. Aí esse meu amigo me ligou, falou: Lê, tô precisando injetar uma grana na empresa, e tô querendo vender um dos apartamentos que eu comprei com você. Você me dá uma força? Eu falei, tá, qual que é a sua ideia? Ele falou, cara, se o cliente pagar o que eu paguei mais um pouquinho e assumir o saldo devedor, porque ainda estava em obra, né? Então estava com fluxo de pagamento com a construtora bem facilitado e tal. Eu vendo a unidade, porque o que vai me ajudar é o que vai entrar esse valor que ele vai me pagar e eu vou sair dessa parcela mensal dessa unidade. As outras 2 eu quero continuar. Falei, legal. Aí eu cheguei pro Roberto, né, meu sócio. Falei, caramba, Roberto, o meu cliente está querendo vender uma unidade. Nossa, o condomínio é muito legal, eu sonhei quando eu fui lá e tal, não sei o quê. O que você acha? Aí ele, quanto você tem de dinheiro? Aí eu fui lá, mostrei a planilha para ele, eu falei, ó, eu tenho para dar entrada para ele, mas a proposta seria, ó, eu pago o que você pagou. E assumo o saldo devedor. E ainda tem o fluxo de pagamento de 6 meses. Então, durante 6 meses... 6 meses para entregar o apartamento. Não. Eu tinha 6 meses de parcela em casa. Então, olha que legal. Ele já, aquela reserva do futuro, então ele já tinha garantido 6 meses dessas parcelas futuras com a construtora. Então eu tinha o valor para dar para esse cliente, que seria o valor para a mão dele, e assumir o saldo devedor. E desse saldo devedor, eu já tinha um caixa que supriria 6 meses desse fluxo. Então, na minha cabeça era, bom, esse é meu risco, são 6 meses. Eu preciso vender em 6 meses para ir trabalhando para os próximos, sabe? E aí foi o que aconteceu. Eu fiz essa compra, foi uma compra, obviamente, bem interessante para mim, porque eu paguei, depois de 1 ano e meio, quase 2, basicamente o valor que ele havia pago. Então, essa diferença, essa valorização eu acabei ganhando também. E aí dei sequência no pagamento do fluxo de pagamento da construtora. Até ele entregar, que aí foi por volta de 2016. E aí, nós casamos antes, então eu já acompanhei você, acho que 1 ano, a gente se conheceu em 2016, 2015, não lembro. Então eu acompanhei o Lê, eu acompanhei a entrega e até acho que um ponto muito legal, o Lê, você vê o quanto que essa história de você, acho que de tudo que eles passaram, do quão acho que deve ter sido muito, né, desafiador, de fato. Era muito desgastante, aflito, né? Você ficar correndo, emocionalmente. Ele aprendeu muito com essa situação. Eu acho que esse é o mais legal, porque
eu já o conheci num outro estágio, já estabilizado e tudo mais, imagina, ele é 8 anos mais velho do que eu, então já estava nisso, e por isso que eu tive que amadurecer muito rápido, nós né? nos conhecemos, na verdade, foi janeiro, fevereiro de 2016. Uhum. E aí, ali, eu já tinha o apartamento, a vida dos meus pais já estava também resolvida lá na casa, eu morava com eles ainda, né? E aí, dali, a gente começou a dar sequência na nossa vida. Mas o Lê, ele já, e eu lembro, acho que no final desse ano de 2016, ia entregar o apartamento. Ou seja, a construtora ia finalizar e ele ia ter que financiar. O Lê já estava pensando em sempre, lembro que era muito assim, você sempre falava, não, eu tenho que movimentar bastante a minha conta para eu ter crédito na hora do financiamento. Exato, porque é um grande erro que as pessoas fazem. Elas compram um imóvel na planta, que é uma forma mais facilitada, né? Você tem aí aproximadamente 36, 40 meses para você ir pagando de uma forma bem diluída. Sim. Só que sempre fica um saldo devedor. E esse saldo devedor, ele é corrigido pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Comparado aos juros de banco, é uma correção baixa, mas é uma correção. Então, hipoteticamente, a pessoa deixa lá 500 mil reais para financiar depois de 5 anos. E na cabeça dela, ou por falta de informação, ela acha que é aqueles 500 mil reais que ela vai financiar. Mas esse valor é corrigido. Então, muitas vezes, esses 500 virou 650, 680. E as pessoas não têm o hábito de pensar qual que é a renda que eu preciso apresentar para o banco para que ele me financie esse valor, sabe? Então, quando entrega o imóvel, a pessoa não tem renda suficiente. Vai descobrir isso na hora, só que aí entregou, existe toda uma negociação que você tem que fazer com os bancos. E se você não... No momento que a construtora entregou, você está pagando uns juros com a construtora, porque né? a partir do momento que sai o habite, que é o momento que a construtora entrega, normalmente eles te dão um prazo de 30 dias para você financiar, sabe? Só que para você financiar em 30 dias, você já tem que fazer essa aprovação de crédito 3 meses antes, sabe? né? Já tem que estar ali. Você faz a aprovação uns 2, 3 meses antes e vai renovando ela mês a mês. Qual o timing que você recomenda para uma pessoa que vai precisar financiar, para ela já começar a ver isso? Eu acho que pelo menos uns 60 dias. Pelo menos 60 não, mas para dias saber, por exemplo, se a pessoa não tem ideia de quanto ela consegue de financiamento, acho que um ano, né? Antes de comprar. Antes de comprar. Na verdade, hoje, quando as pessoas vão fazer uma compra na planta, as construtoras, elas são obrigadas a fazer a análise de crédito desse cliente. Claro. Então, hoje é pouco provável que a pessoa... Quer dizer, pouco provável não, porque acontece. A pessoa conseguir comprar sem ter um lastro financeiro onde o banco onde ela não consiga financiar com o banco. As construtoras fazem essa análise. Eu acho legal falar isso, que por mais que as construtoras façam essa análise, tem muitas construtoras que estão querendo vender na hora do lançamento imobiliário. Então, uma das coisas do Leandro, ele tem parceria com várias construtoras, né? Vocês são um escritório independente, eles não são exclusivos de nenhuma, justamente para ter essa independência, porque às vezes a construtora está olhando só o dela. E você precisa ter essa responsabilidade no momento que você compra, né? E não só isso, às vezes o problema não é a falta de crédito, você pode até ter crédito, mas eu vou dar um exemplo da minha irmã. A minha irmã, ela comprou um apartamento na planta, nós demos todo o incentivo, o tal do boletinho do bem. Ajudamos no caso com as instruções, né, com os incentivos, com os guias, isso. E a Fê comprou, e a Fê já é uma pessoa mais desligada, a Fê já não tá... É super difícil, né? De fato, existe uma complexidade, em especial quando você vai financiar, tem toda uma burocracia, uma papelada, documentos, isso, aquilo. E a Fê acabou deixando um pouco para a última hora. E ela acabou, né, até sair o financiamento, até você cotar também quais eram os melhores juros, né? Porque existe toda essa questão. Eu acho que eu lembro que a Fê ficou uns 2 meses aí de atraso. Porque eles também estavam aguardando uma taxa de um banco. Isso, que demorou. Tinha conseguido uma taxa bem interessante. E aí, como ele tem muito conhecimento do mercado financeiro também, ele falou, cara, por mais que demore 3 meses para sair esse financiamento, eu prefiro esperar. Eu tô fazendo financiamento de 30 anos e essa taxa que eu consegui é muito boa. Então vale muito mais a pena. Então tá vendo? Mas assim, exige um trabalho, um expertise. Por isso que é importante a gente sempre se atentar com relação a isso. Mas eu acho que o ponto que eu ia falar é que antes do Lê financiar esse apartamento, ele já estava se preparando, porque ele falou, eu não vou errar como eu errei antes. Então, o que eu preciso? E um ponto
quem é CLT tem uma maior facilidade para conseguir crédito porque você justifica. Você tem ali o seu prolabore, né? Tudo bonitinho. Agora, o Lê, ele já era empreendedor. Então, você tinha muito que justificar e criar esse relacionamento com o seu gerente do banco. Sim, sem dúvidas. E todas as comissões ganhava, vai para conta, aí você paga imposto para você ir gerando score, seu score e evoluindo, sabe? Então, eu fui fazendo todo esse trabalho desde quando eu comprei. Mas eu acho muito legal, gente, eu falar isso, porque o ponto aqui é justamente a gente trazer esses aprendizados. Eu vim de uma realidade diferente do Lê. Eu nunca tive que me preocupar com score. Eu nunca tive que me preocupar com crédito no cartão de crédito. Eu já entrei num JP Morgan. Eu lembro que eu já comecei com o maior salário da Faria Lima. A gente começa falando essas coisas, eu sempre dou risada, né? Porque a vida dela foi assim, e a minha, eu lembro que meu primeiro cartão de crédito, eu tinha um limite de R$150 no Banco do Brasil. Um cartão azulzinho, que eu lembro. Tipo, então assim, eu não tinha... essas coisas, hoje, obviamente, eu sou super... eu tenho atenção com relação a isso, porque eu trabalho com muitas pessoas que não têm isso. Mas eu quero dizer que principalmente se você já vem de uma realidade mais parecida com a minha, ainda mais que eu entrei no mercado de trabalho muito nova e já era muito bem remunerada, eu nunca tive que me preocupar com crédito. Eu e o Lê, a gente quase comprou um apartamento bem grande e a gente precisava saber quanto era meu crédito, eu mandei meu Olerite. Aprovou um baita aprovou crédito, um puta né? crédito, acho que era, não sei, era muito alto, né? Então, assim, é legal a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente não se liga com essas outras realidades, mas às vezes, por exemplo, quando eu fiz a transição de carreira, que aí eu saí do CLT, eu já estava completamente ligada de como funcionava, dos riscos, do não risco. Então é importante a gente trazer esse adendo aqui. E aí, continuando, então, você conseguiu financiar esse imóvel já agora na tabela correta, né? Exato. E aí foi bem bacana, porque eu não tinha, por mais que eu tinha vontade de vir morar em São Paulo, né? Na época eu morava no ABC ainda, eu não tinha necessidade de sair da minha casa. Além de eu me dar muito bem com meus pais, na minha cabeça eu pensava, pra que eu vou sair da casa dos meus pais, aumentar meu custo de vida agora, sendo que eu posso usar esse meu primeiro imóvel para me dar renda e me ajudar a quitar ele, sabe? Então eu tinha essa reserva pros 6 meses das parcelas e tinha mais um pouquinho para fazer uma reforma e colocar esse imóvel para alugar. Eu finalizei a obra, veio uma empresa e alugou para um funcionário. E aí, durante um período de quase 2 anos aproximadamente, o valor que essa empresa me pagava de aluguel, eu conseguia pagar a minha parcela do financiamento e ainda sobrava uns R$300, mais ou menos, todos os meses. Então, toda a grana que eu ia ganhando no mercado imobiliário com as minhas vendas, eu ia antecipando o saldo devedor. Então, por exemplo, com o aluguel eu pagava a parcela do mês, e com uma venda que eu fizesse esporadicamente no mês sim, mês não, eu amortizava o saldo devedor. Então essa é uma das vantagens do sistema de amortização contínua, a tabela SAC. Você tem a condição de pagar a parcela do mês e você tem um valor extra, você consegue ligar no seu banco e pedir que eles gerem um valor para que você antecipe do seu saldo devedor. E aí foi dessa maneira que eu fui fazendo ao longo do período, até depois do que nós casamos, para que a gente quitasse num prazo muito mais curto. Eu acho legal com relação ao financiamento. Excelente financiamento. Se a gente for ver, você está antecipando um dinheiro para comprar algo, para justamente já usufruir. Mas o que eu entendo, o que eu sempre recomendo aqui com os nossos clientes é que essa parcela do financiamento, a gente tem que tomar cuidado quanto que ela concentra da sua renda. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma parcela que está concentrando 30%, 25% da sua renda, eu ficaria bastante esperta. Por quê? Ainda mais que a gente sabe que não é só o financiamento. A gente tem, às vezes você está pagando financiamento e está pagando um outro imóvel, você tem todas as suas obrigações com a sua família, escola das crianças, tem a sua reserva, que você não pode estar pagando o financiamento e deixando de investir, deixando de adiantar. Então, a minha recomendação entrou num financiamento, você tem que entrar já com o intuito de entrar nessa corrida da quitação, da antecipação. E foi muito o que nós fizemos. Nós optamos por, na época, talvez teria dado igual se a gente tivesse investido esse dinheiro, não sei.
Mas na época nós entramos numa corrida para antecipar essa quitação do apartamento. Quando nós nos casamos, esse apartamento ele era do Lê, mas nós dois é tudo nosso. Então eu entrei nessa com ele, eu já falei muito isso. Ainda mais que foi muito no meio de uma pandemia, em alguns momentos você acabou não vendendo. Então foi o nosso primeiro objetivo como casal foi, vamos quitar esse nosso apartamento aqui. E então tudo que vinha de extra, nós optamos inclusive por manter esse custo baixo, então nós fomos morar num apartamento de 40 metros, que era esse apartamento que ele comprou para ele morar sozinho lá atrás, era super legal, a gente tem um carinho enorme por aquela história, por aquele lugar. De fato, nós crescemos muito e nós ficamos 5 anos lá, certo? Morando em 40 metros, gente, era tudo junto, né? Mas justamente a gente evitou de pagar um aluguel e a gente conseguiu, principalmente no primeiro ano, acho que foi muito rápido, desde que a gente casou, quitar. Nós casamos e eu lembro que nós quitamos em 2021, então nós casamos em novembro de 19. Aí 2020 foi pandemia, fiz algumas vendas, mas foi aquele ano bem turbulento. E aí 2021 foi aquela chuva, né? Isso. Boas vendas. Aí nós quitamos em 2021. E conta da história, o final feliz da casa com os seus pais. Verdade. Bom, aí eu vendi a casa dos meus pais. E depois que a gente casou, porque eu já falei isso em um episódio, que também eu entendi que o Lê, ele realmente, gente, essa fase acho que foi tão marcante para ele que ele assumiu responsabilidade, falou, cara, sou eu que vou resolver isso aqui. E aí nós assumimos, então, tá bom, então nosso segundo objetivo é resolver a vida dos pais dele, né? Aí nós encontramos uma cliente para essa casa, eu consegui fazer uma boa negociação, vendi a casa, mas já negociando com ela que eu ainda precisava ficar na casa por um período. Até eu conseguir comprar outro imóvel que eu já tinha em vista, que eu já estava pesquisando antes de vender. Então, eu sempre estou um passo à frente nas decisões que eu pretendo tomar. Uhum. Por mais que eu não as tome, eu já tenho algumas alternativas. Então, quando aconteceu a venda da casa, eu já sabia exatamente o tipo de imóvel e a localização que eu conseguiria comprar com aquela verba. Aí eu levei meus pais no apartamento, que era um apartamento para eles, a gente já estava casados. Falei, bom, então vocês têm que gostar. Aí eles foram, era um prédio novo que estava sendo entregue, gostaram. No início não foi tão fácil, que era uma casa muito grande e mudar 2 pessoas de mais idade para um apartamento menor é uma grande dificuldade, mas aí com boa argumentação, mostrando para eles que era o melhor cenário, eles toparam. Aí nós compramos esse apartamento e financiamos uma parte também no sistema saque. E aí foi o ano de 2021 que a gente quitou o nosso e logo em 2022 nós já... E aí nós entramos nessa de quitar o deles também. Exato. E depois a gente conta, até teve um episódio já sobre reserva, que a gente fala, depois que a gente fez essas 2 quitações, aí nós falamos, beleza, agora temos um objetivo no mercado financeiro. Por quê? Porque pelo Lê ter essas oportunidades, ter o conhecimento todo, nós vimos, e até a gente fez um curso muito legal do Viver de Renda, né? Que a gente viu o quanto que a gente estava concentrado em imóveis. Porque na verdade, não que eu seja um expert, mas hoje o conhecimento que eu tenho, eu consigo questionar bastante a assessoria financeira que nós temos, né? E naquela época, por não ter conhecimento, tudo que a gente pensava em fazer era com o mercado imobiliário. E aí depois que nós fizemos esse curso, abriu a mente, que foi uma forma bem didática da gente aprender, e nós começamos a olhar com outros olhos também, né? Não com olhos de muito risco, mas de também descentralizar só do mercado diversificar e diversificar um pouco. Então foi aí que a gente começou com o objetivo no mercado financeiro, mas pelo Lê ter essa vivência, ter a experiência, estar todo dia lidando com oportunidades, com clientes. E você tem, acho que os seus maiores exemplos hoje, se eu pegar aí de 1 a 10 exemplos que eu tenho, 8 deles fizeram grandes fortunas no mercado imobiliário. Por mais que eles tenham diversificação no mercado financeiro, realmente dá muito dinheiro, mas eles mudaram a vida e o padrão da família com o mercado imobiliário. E é o mercado onde eu me especializei. O que você diria hoje, assim, a média de ganho de valorização se você acerta num imóvel, assim? Eu acho que você trabalha, assim, na média, assim? assim? Acho que acaba dependendo muito, Jô. Mas falando por investimentos que as pessoas acabam comprando o imóvel para ter o rendimento de aluguel. Muitas pessoas do mercado financeiro, por exemplo, eles falam, não, mas não vale a pena, você ganha 0,5% ao ano só de aluguel.
Meio por cento ao mês. Perdão. 0,5% ao mês é muito baixo. No mercado financeiro você vai conseguir pelo menos 1%. Só que as pessoas não fazem a conta da valorização do imóvel também. Então tudo bem, eu ganho 0,5% de rendimento com o meu imóvel, certo? Vamos supor que esse imóvel me vale R$1 milhão. Eu ganho R$5.000 por mês. Só que a cada ano esse imóvel tem a valorização. Então se eu ganho 0,5% ao mês, no final do ano só de rendimento eu tenho 6%. Se esse imóvel for numa boa localização, de uma boa construtora, com uma vista bacana, um condomínio bem estruturado, ele valorizou 10% ao ano. Então, com 10% de valorização, mais os 6% de rendimento, eu tenho 16%, sem risco, no tijolo. Nós começamos, acho que um dos meus primeiros trabalhos como consultora financeira foi quando eu comecei a trabalhar com o Lê na 308 Network, porque ele viu que eu era boa de fazer relatórios, de fazer análises, isso, aquilo, e ele falou assim, cara... Isso foi muito legal. Isso, você... será que você não pode me ajudar aqui? Bota aqui desse jeito, eu não sei como pôr, né? O Lê faz muita conta na cabeça. Eu acho que o insight que deu na minha cabeça, e é até interessante falar isso, né? Pode ter muitas pessoas do mercado que não concordam, mas eu nunca olhei para corretores, nem eu nem meu sócio, a nossa empresa. Nós não olhamos para outras imobiliárias como nossos concorrentes direto, por mais que sejam, né? Nós olhamos de fato o nosso concorrente direto para o mercado financeiro. Porque se o dinheiro do cliente não está em imóvel, ele está no mercado financeiro. É isso. Então, como que eu consigo mostrar para o meu cliente que ele investindo no mercado imobiliário comigo, eu consigo dar um retorno tão bom quanto no mercado financeiro e com uma segurança extremamente maior. E aí foi aí que eu comecei a te questionar, Jô, faz sentido essas contas que eu estou fazendo? Como que eu conseguiria apresentar isso para o meu cliente? E eu trabalhava muito no banco com apresentações, eu sempre fui muito reconhecida por isso, por mostrar. E aí eu comecei a fazer isso. E aí o Lê começou a apresentar relatório para os investidores dele, porque eles acabaram indo para uma linha, obviamente eles fazem compra e venda de imóveis, primeiro imóvel, ou para pessoas aí que querem só mais para moradia, mas eles têm uma carteira de clientes que investem no mercado imobiliário. E foi muito legal porque nós começamos com esses exemplos, a aprender com isso. E aí falar, cara, eu também quero ter uma carteira. E foi quando começou, certo? E aí eu brinco, né, da tal do boletinho do bem. Porque foi assim que o Lê me apresentou. Eu sei aqui o quanto famílias têm esse sonho de comprar um imóvel maior, de se realizar. Nós tínhamos esse sonho. Ao longo desses 5 anos que nós ficamos naquele apartamento de 42 metros, nós pensávamos muito. Sonhávamos com isso, né? Não, e pensávamos, e aí? Vamos pra onde depois? Todo mundo perguntava, e aí? E aí? Aquela pressão, e aí? né? Aquela pressão, aquela coisa, e aí? Mas, gente, calma, vocês aguentam ainda? E o Leandro com aquela paz, né? E às vezes eu surtava, mas, né, ok. E a gente procurava, a gente começou a ir atrás de apartamentos maiores, apartamentos prontos. Não, eu quero, não aguento mais. Não, eu vou, vamos lá, porque, né? E aí você viu, era um apartamento de, sei lá, um valor muito alto, sei lá, uns 2, 3 milhões de reais. Aí se a gente visse quanto que isso ia ser financiado, para financiar, quanto que a gente ia ter que dar de entrada, aí a gente fazia a conta e falava, cara, mas eu vou tirar de lá, eu vou ficar com uma parcela mega alta, será? Será que é agora? A gente deu, gente, assim, como que fala? Propostas, né? Teve um apartamento de 220 metros, quase que a gente compra, que ia ser na planta, não ia nem estar pronto ainda. E a gente, não, vai, vamos. Só que aí, o que foi que a gente percebeu? E é isso que eu quero contar, acho que foi super importante vocês terem toda essa introdução, mas a partir do momento que nós olhamos para isso e falamos, queremos investir. Mas a gente viu que o investimento, se fosse no nosso apartamento de moradia, não ia ser interessante, porque aí você mexe com a sua emoção, você mexe com o seu prazer, você muitas vezes mexe com a sua vaidade, com o seu ego, né? E porque a gente tem esse sonho de querer, a gente entrava e falava assim, e assim, a gente sabia, por quê? A gente sabia que se a gente entrasse lá num quarto, a gente ia querer fazer uma puta marcenaria. Tem que fazer uma baita. Isso, e aquilo. E aí, assim, será que para nós dois, que ainda somos jovens, não temos filho, faz sentido eu colocar tanto dinheiro assim para algo que é para me realizar?
Em até que ponto vem o eu quero satisfazer o meu desejo versus faz sentido para a minha vida hoje. É para quê? Para você? E no nosso caso, era pra gente, tá? Mas não era para mostrar para ninguém, não. Mas a gente tem que tomar cuidado do eu mereço, do eu posso, né? Então, então assim, foram anos de muito debate, tipo, de muita conversa, a gente foi evoluindo. Pro Lê antes não era concebido morar de aluguel. Não fazia sentido. Eu falava com ele, era nada disso. E aquela coisa que a gente foi construindo uma história de argumentação, de conversa, ela é muito verdade. Porque aí eu comecei, Lê. E aqui tá o papel da mulher, tá? Nós temos essa responsabilidade, sim, de ser sábias e de pontuar as coisas, de saber como falar. Porque eu falei, Lê, e se a gente morasse de aluguel? Aí, num primeiro momento, imagina. Mas aí a gente foi trabalhando essa história. Foi entendendo. E a gente foi vendo que as melhores oportunidades para a gente investir ia ser nos imóveis menores, que era o que a gente podia pagar com mais facilidade. Com facilidade, que não tomaria um percentual muito alto da nossa renda. Né? Eu acho que em 2022 foi quando nós compramos lá o nosso primeiro Portugal para locação. Portugal. E aí foi engraçado, porque na ocasião, como eu trabalho com isso, tem alguns produtos em determinadas localizações que a gente consegue ter uma leitura da liquidez daquele projeto. E aí eu lembro que eu apresentei para a Jo, falei, Jo, esse apartamento nós vamos comprar. E aí você no início imagina, Lê, será? Eu fiquei com medinho, Deus, assim. Era o primeiro, né? E aí, no início, foi meio difícil até de te convencer, até que eu fui lá no stand, né? Um grande amigo meu era o coordenador desse projeto, então eu tinha bastante flexibilidade com a parte de negociação, eu tenho meu comissionamento também que eu consigo abater na minha compra, e aí eu apresentei para você os valores, eu falei, Jô, esse é o desenho, vamos nessa. E aí você falou, bom, tá seguro? Eu falei, com o Lê é muito... eu sou muito privilegiada, porque é muito fácil. Para mim, assim, eu sempre, como ele é um bom argumentador e ele já faz tantas, ele vem para mim já com todo o plano A, plano B, plano C, plano D, plano E. Então eu só tento sempre, eu peço para Deus para que eu faça as perguntas certas, né? De realmente, e eu falo para ele, eu não vou concordar com você, eu vou fazer pergunta que é para não concordar com você. Pra gente, né, o meu papel aqui não é falar amém para tudo que você fala, né? Então, mas obviamente, assim, ele negocia e tal, e assim, são empreendimentos que realmente você vê que vende 90%, né, no lançamento. Esse acabou no final de semana, né? Acabou no final de semana. Fazia muito tempo que eu não via isso no mercado, e daí a gente... E a gente realmente acertou, e como o Lê também tem a experiência, e ele tem muita conexão, muita abertura com os clientes dele, no qual são exemplos para nós, são clientes que compram junto também. Então, ele sempre fala, cara, o que você acha, né? E é muito legal porque ele compartilha a nossa situação financeira e fala, o que você acha? Você acha que eu tô louco? Você acha que isso? E o cliente fala assim, não, vai, é assim mesmo, é assim que começa, vai lá, né? Porque a grande maioria desses clientes que nós temos no escritório são clientes muito, muito experientes, né? São empresários que, sei lá, têm 60 anos, 70 anos. Então, assim, por mais que a expertise dele não seja o mercado imobiliário, ele tem 30 anos comprando imóveis. Então ele tem até mais experiência do que eu. Só que eu tô full time ali, sabe? Então eles me escutam muito e vice-versa. Então a gente aprende muito junto. E aquele foi o nosso primeiro. Nós temos também um muito legal. Eu e o Lê, nós gostamos muito de investir em imóveis, principalmente em regiões que a gente gosta e que a gente acredita no crescimento. Então, obviamente, nós moramos aqui na Zona Sul de São Paulo, então no Brooklyn, quando o Habitat, se você ver, se procurar, ele é um dos primeiros grandes imóveis, condomínios que surgiram lá e nós estávamos lá. Então, hoje, se você vai lá no Brooklyn novo, você vê vários, mas nós né, tínhamos aquele embrião, aquela joia. Foi o primeiro grande condomínio. Alto padrão da região, né? E depois nós gostamos muito da região, acreditamos naquela região e investimos então em imóveis menores naquela região, sempre pensando nesse boleto do bem, o Lê sempre conseguindo enfiar a parcela. E eu vou ser muito sincera que eu não sinto, porque
ele fala assim, olha, vai ser R$ 2.000 a parcela, R$ 3.000 a parcela. E às vezes me dá um frio na barriga, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu acho que é um ponto até interessante de abordar também, Jô, porque assim, eu mesmo fiz isso. Hoje eu tenho muito mais disciplina para guardar um valor específico todo mês no mercado financeiro. Todo mês nós fazemos isso. Mas até que eu atingisse essa disciplina, eu precisava de um boleto do bem. E os imóveis nos ajudaram muito, principalmente esses imóveis menores, onde você tem condições, claro e evidente, dependendo da região, dependendo do empreendimento, tem algumas possibilidades que, sei lá, com R$ 15.000 você dá uma entrada e você paga parcelas de R$ 1.500 por mês. Então, será que você tem a disciplina de guardar R$ 1.500 todos os meses? Ou você vai gastar com o seu iFood ou com outras coisas? Se você não tem essa disciplina, compra um apartamento assim, que foi o que nós fizemos. E tem dado certo. Tem. Aí nós fomos para Fortaleza, nós gostamos muito dessa região de Fortaleza. Nós estamos sempre, o sócio dele também foi para lá, a gente viu que clientes começaram a investir lá também. E é uma zona, né? Você vê grandes bancos indo para lá, XP ou Itaú que está fazendo empreendimento? Tem um grande projeto também, XP tem um grande projeto, você vê o G4 indo para lá. Nós começamos a nos conectar com pessoas lá, nós fomos para lá, acho que teve um ano que a gente foi umas 4 vezes para Fortaleza. A primeira foi 22, alguma coisa. Nos apaixonamos pela cidade, por toda a proposta. E também apareceu uma oportunidade de comprar terreno lá, compramos, num condomínio legal que estava saindo. E aquela coisa, é mais uma parcelinha, né? Ainda mais aquele condomínio que foi uma forma de pagamento maravilhosa, né? Então, para mim, assim, hoje eu não sou uma mulher que tem muitas joias, não tenho bolsas de luxo, nunca fui muito assim. Por quê? Porque mesmo que a gente vem ganhando dinheiro e aumentando o nosso patrimônio, nosso rendimento, o Lê sempre enfia uma parcela a mais para pagar. Então, e eu entendo isso, né? E aí eu lembro que até uma vez eu falava, Lê, quero comprar tal coisa. E a gente sempre discute muito. E aí eu vejo, eu falo, cara, eu vou comprar essa bolsa ou vou dar uma entrada de 20 mil nesse terreno? Não tenho coragem de falar, entendeu? Porque eu também não ligo tanto, não é tanto sonho, assim, seria mais justamente por uma realização, assim. Então, é muito legal porque a gente foi fazendo essas escolhas e aí então a gente optou justamente por investir nesses que a gente consegue pagar do que comprar um imóvel pra gente, que a gente sabe que a gente ia criar algo muito legal. E aí a gente optou, gente, hoje onde nós moramos hoje é aluguel. Então, ao longo desses 5 anos foi muito legal, porque a gente mudou completamente a nossa forma de pensar, de entender. Nós, antes de querer satisfazer o nosso desejo imediato, nosso prazer, nós investimos, criamos essa reserva tanto no mercado imobiliário, passiva, né? Tanto no imobiliário quanto no financeiro. Beleza, juntamos, agora é legal. Tudo aconteceu, eu falo que Deus é perfeito, Ele foi cuidando, Ele foi protegendo, porque a nossa vinda para esse imóvel maior, nós saímos de 40 metros para 160 metros. O aluguel que ele paga hoje, esse fofinho aqui, ele nem imaginaria pagar tanto assim de aluguel. Mas graças a Deus é algo que a gente foi, de fato, por isso que eu falo, deu passo. Deu passo, que Deus dá o chão, entendeu? A gente subestima muito. Então, se você honrar, se você fizer os passos, agir com princípios, aprender com os seus erros, ser disciplinado e constante, quando for a hora, você vai ver que Deus vai te dar ainda mais do que você pediu. Eu nunca pedi para ter um apartamento desse tamanho, não imaginaria que seria tão cedo que eu estaria assim. Mas tudo aconteceu no timing certo, porque também eu saí do mercado financeiro, precisei ter um escritório para mim, estruturar tudo isso. Eu trabalho como vocês podem ver, com a internet, então eu preciso de um espaço para gravar, preciso disso, tanto que nem sabia, mas hoje o meu estúdio de podcast é dentro da minha casa. Tipo, teoricamente fez todo sentido nós virmos para um apartamento maior, então nós optamos de fato para nossa moradia hoje morar de aluguel, mas nós temos e criamos renda passiva que supre a nossa necessidade. Que supre a nossa necessidade hoje. E eu acho que um ponto importante também, nós somos um casal relativamente novo, né? A Ju tem 29, eu tenho 37 e nós ainda não temos filhos. Então, no momento de tomar essa decisão, e aí, vamos comprar ou vamos alugar, foi uma coisa que pesou muito também. Qual será a região que de fato nós vamos querer fincar a nossa âncora e ficar por um bom período? Nós não temos filhos ainda. Será que essa região vai ter boas escolas?
Então, muita coisa nós levamos em consideração a isso. E ao longo desse período, nós viemos conseguindo comprar alguns imóveis menores, investindo no mercado financeiro, onde chegou o momento da gente tomar a decisão, e ela foi literalmente uma decisão pensada nos, não digo valores, nos custos, né? O que vale mais a pena de fato? A gente comprar e realizar esse desejo que ainda não está muito claro, lapidado, onde queremos morar, é a região que mais nos agrada, ou nós moramos numa região que sim, parece bacana para o momento que nós estamos hoje, pagando aluguel. E aí eu confesso que foi um bom debate nosso, e inicialmente você teve muitos bons argumentos para me convencer. E aí, conforme a gente foi debatendo, foi dando mais clareza, até que a gente tomou a decisão e falou, meu, é isso, esse é o melhor caminho. E acho que 2 pontos legais para compartilhar com vocês é que hoje nós investimos nesses imóveis menores, mas nós não temos nenhum financiamento. Então, por exemplo, eu tinha um FGTS. Lá atrás, a gente já tinha um plano, há 2 anos atrás, de que a gente ia usar o meu FGTS, porque a gente já tinha para quitar um desses, o outro na planta. Então, hoje, nós não temos financiamento, né? Se fizer sentido um dia, não é o nosso problema ter, contanto que como a gente tem dinheiro investido e o mercado paga bem hoje, a gente sempre entra nessas discussões. E com relação a aqui também, o fato da gente ter criado uma reserva bem legal no mercado financeiro foi que quando você tem dinheiro, por isso que eu falo que o dinheiro líquido, gente, ele é liberdade. Quando a gente veio para cá, a gente fez proposta à vista. Então, você com dinheiro, você consegue ainda mais negociar um bom aluguel. Pagar anual, né? Pagar anual. Então, isso é muito bom, tá? E aí, eu acho que para finalizar aqui toda a nossa construção, então, a gente gosta de investir nós estamos construindo a nossa carteira de investimentos e até o próprio Habitart super mega ultra valorizou desde que você comprou, né? Lá praticamente nós conseguimos dobrar o capital. Claro que faz alguns anos. Quantos anos você dobrou o capital? Em 2015 e nós ainda, foram 10 anos. E aí, obviamente, vem a conta, nossa, mas se você tivesse investido esse dinheiro no mercado financeiro há 10 anos, o seu patrimônio teria valorizado muito mais. Mas eu não tinha essa grana. Eu pagava as parcelas, entendeu? Então não faz sentido. E a gente morou lá, fora que você teve aluguel por um tempo. Renda passiva. Então chegou um determinado momento agora, inclusive até puxando para um outro gancho, que nós vimos o quanto valorizou esse empreendimento nessa região e quantas oportunidades nós tínhamos de outras coisas novas saindo, né? E aí nós tomamos a decisão de vender esse imóvel para que a gente capitalizasse essa grana e reinvestisse ela em outras possibilidades. E um ponto, eu lembro que a gente estava passando num domingo depois do culto e eu olhei, a gente teve que ir para lá para pegar alguma coisa, acho que era Cafeinarme que entrou lá, o Cafeinarme entrega lá ainda. E aí eu falei, Lê, e se a gente vendesse? Porque o inquilino saiu, a gente estava alugado, né? E o inquilino saiu. Falei, bota para alugar e bota para vender. Não. Falei, Aí começamos a pensar. E o Lê é muito rápido. Ele foi assim, num final de semana, eu falei, num domingo. No outro domingo, ele já tinha proposta. Ele já tinha visto tudo, ele já tinha proposta, porque é um bom imóvel. É um imóvel muito né? bom. E saiu um inquilino, já entrou outro. E como nós temos uma carteira de clientes na 308 Network, eu sabia que era um tipo de imóvel que poderia interessar alguns clientes. Porque a renda dele era muito boa. E ele está muito bem cuidado, super estiloso. E aí apareceu a oportunidade. Não, em uma semana, e aí o que a gente falou, beleza, estamos conseguindo 50% a mais, o que a gente vai fazer? Vamos investir de novo em imóvel, porque no mercado financeiro a gente já tem. Uma coisa que é importante dizer é que o que nós fazemos, o percentual que nós temos em imóvel, por mais que nós vendemos um imóvel, esse percentual desse imóvel vendido ele é para comprar outro imóvel. A gente não tem não mistura. Tirei a grana do imóvel, vou pôr tudo no mercado Porque financeiro. lembra, um dos nossos princípios é diversificar, tá? E aí um ponto aqui foi, tá bom, vamos investir ontem, mas vamos comprar mais um estúdio, vamos tal. Aí a gente estava muito discutindo e eu olhei, a gente sempre teve o sonho de investir no exterior, de dolarizar. A gente vem muito nessa questão de dolarizar nosso patrimônio. E é muito legal porque muitas vezes você não tem ideia do que... Sabe aquela coisa assim de tipo, não vou olhar porque não tenho dinheiro. Não vou olhar. É muito difícil de fazer.
É muito difícil. muito Eu e o Lê, a gente burocracia. sempre teve o sonho. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, a gente fez algumas propostas para comprar um estúdio em Dublin, lá na Nossa, Inglaterra. verdade. Em Dubai é um mercado que a gente sempre gostou. O Leandro é apaixonado por essa Gosto região bastante. também. Então, ele já se conecta. Conta um pouco dessa expansão, Na né? verdade, nós trabalhamos hoje a nível Brasil, obviamente mais concentrado em São Paulo, mas um papo que eu venho trocando com o Roberto, meu sócio, já há algum tempo, é como que a gente pode dar mais possibilidades de investimento para os nossos clientes. Porque nós começamos a perceber que grande parte desses clientes já estavam investindo no mercado financeiro, que ao meu ver e do meu sócio é o nosso São os principal concorrentes. concorrente, no exterior. Então, nós começamos a pensar, poxa, eu preciso dar essa oportunidade para o meu cliente também no mercado imobiliário no exterior. E aí nós começamos, já tem uns 4 anos, fazer uma boa pesquisa em algumas regiões, obviamente na Flórida, no Emirados, onde eu tenho conhecimento e tenho bons contatos, na Europa, mais região de Portugal, na Inglaterra, Na Inglaterra a gente viu que a também. gente viu bastante. E aí nós começamos a funilar um pouco esses nossos contatos. Né, entender como funciona, qual a rentabilidade, o percentual de valorização anual. E o Lê tá sempre vendo isso, obviamente, O pro tempo negócio todo. dele, mas ele tá pensando na gente, porque ele fala, cara, é tanto de entrada, tal. Bom, se eu fizer aqui, fizer um esforço aqui, botar uma meta aqui pra Jo e tal, vai dar. Vai funcionar. Então, nós optamos agora por aproveitar, a gente já estava querendo. Então, assim, nunca deixe de ver algo porque você acha que você não pode. Então, lá atrás, a gente fez uma pesquisa, a gente começou, na hora, a gente teve muita sabedoria e falou, não é o momento, calma, mas agora foi a hora. Então, nós fizemos nosso primeiro investimento internacional no imobiliário, nós compramos um imóvel em Dubai. Conta um pouco. E aí, de todos esses mercados que nós estamos fazendo alguns estudos, foi o mercado que se mostrou para nós o mais atrativo, porque tem muitos benefícios pro estrangeiro investir no país. Um deles é você não paga imposto sobre ganho de capital, ou seja, comprei um imóvel de 1 milhão, vendi ele por 1 milhão e 200, no Brasil, esses 200 mil, você paga 15%. Sim. Em Dubai você não paga. Se eu comprar um imóvel e alugar ele por 5 mil reais, em Dubai eu não pago 1 centavo de imposto sobre o meu rendimento. No Brasil você paga. E a partir do próximo ano, mudou a lei agora, eu não lembro o percentual exato, mas na pessoa física, o rendimento de locação, ele vai ficar praticamente 1/3, vai ser imposto. Então isso, alguns investidores nossos já começaram a se alertar e nós fomos atrás dessas oportunidades para que eles dolarizassem parte do patrimônio, continuasse com a mesma segurança que o imóvel dá, mas numa moeda mais forte. E eu acho muito legal que, além de tudo isso, dessa questão da tributação, tem também que em Dubai, quando você compra na planta, o imóvel, o valor não é atualizado, Exato, né? é um grande diferencial. Então, como eu já falei no começo do episódio, quando você compra imóvel na planta, aqui no Brasil, todo o saldo devedor, ele é corrigido pelo INCC. E esse é um grande diferencial também da compra do imóvel em Dubai. Então, hipoteticamente, você comprou um imóvel de 1 milhão de reais. 50% você vai pagar ao longo de 2 anos e todas essas parcelas são fixas. Tá. Não existe nenhuma correção, nenhum juros, zero. E os 50% final, você só paga na entrega do imóvel e ele também não é atualizado. Ou seja, você comprou hoje por 1 milhão, você pagou 500 mil em 2 anos, esses outros 500 mil que você vai pagar daqui a 36 meses quando entregar, ele é o mesmo 500 mil. Então, clientes começaram a fazer algumas contas do tipo, bom, se não tem correção, não faz muito sentido eu também pagar à vista. Mas eu também não posso correr o risco do câmbio. Não posso também deixar o dinheiro investido no Brasil com uma moeda fraca, por mais que a taxa de juros está alta, porque eu posso tomar um pênalti aí no spread cambial. Então, o que alguns clientes, e nós acabamos optando também, em ter investimento nos Estados Unidos, né, no mercado financeiro, com uma renda fixa que vai te render por volta de 5% ao ano, mas em dólar, e tá com a moeda pareada ao investimento imobiliário que nós fizemos. E aí, a partir do momento que nós tomamos essa decisão, como eu já falei também, outros clientes meus começaram a questionar, mas por que lá? O que você acha? E aí é muito mais tranquilo hoje eu falar para o meu cliente, pode ir, porque eu já fui. Não é pode ir que é bom, sabe? Não é pulei na piscina gelada, entra que tá quente, e acho que e além de tudo isso, tem a questão de que é uma região que a gente se identifica muito.
Depois a gente conta para vocês, mas o Lê tem uma história com Dubai. Nós já fomos para Dubai acho que 3 vezes. Nós juntos 3 vezes. Nós já fomos 3 vezes. Então, é uma região que toda vez que a gente vai, a gente se apaixona e a gente se surpreende com a velocidade de desenvolvimento que eles têm. Não só Dubai, mas a gente foi para o Catar já. Então, os Emirados como um todo. E, então, assim, para mim, o grande forte lá é o que eles fizeram no imobiliário. Se você vê lá os prédios, é uma coisa bizarra. Anos, né? A evolução que teve, a valorização imobiliária que teve naquela região é bizarra. E o quanto de pessoas estrangeiras... Nós temos muitos amigos brasileiros que moram lá e eles são apaixonados, né? Existe uma distância cultural hoje que às vezes você fala, nossa, mas aquela região árabe, né? Mas é muito legal e muitas pessoas que moram lá gostam bastante, se realizam e tem muito estrangeiro. Eu acho que existe um percentual de 90%, pelo menos 90%. São 80% dos moradores de Dubai. É estrangeiro. São estrangeiros. São estrangeiros. Então, assim, o imóvel que nós compramos é renda passiva, é para aluguel, né? Então, nós realmente queremos... E com certeza vai ter um giro muito bom, porque tá sempre lá. E eles estão criando agora o maior aeroporto do mundo, né? Na verdade, o aeroporto principal, que é o DXB, ele vai mudar a operação, não sei em quantos anos, mas para uma outra região que é próximo da onde nós investimos, na verdade. Então, nós fizemos todo um estudo de valorização. Então, a região que nós compramos é uma região que está em expansão, que é próximo desse aeroporto, que está muito próximo do porto, que é o maior porto dos Emirados Árabes. Então, foi muito bem estudado esse investimento também. E eu acho que uma coisa que muita gente deve pensar também é, por exemplo, alguns que têm conhecimento com relação à parte tributária, né? E isso eu também me certifiquei com o meu contador antes de fazer esse investimento. Falei, poxa, mas e se eu investir lá? De fato, se eu tiver um ganho de capital lá, eu não vou ter que pagar meu imposto aqui? Ele falou, Lê, você só vai pagar o imposto aqui se de fato você repatriar esse dinheiro, né? Então, a partir do momento que eu comprei, eu declaro no meu imposto de renda que eu estou enviando esse dinheiro para fora. Entendeu? Então, como Dubai não tem um imposto, lá eu não vou ter que pagar o imposto. Agora, se eu tive o ganho de capital e eu vou trazer esse dinheiro para o Brasil, se eu mandei e vou trazer 1,5, aí em cima desse ganho, quando eu estiver aqui, eu vou ter que pagar o imposto. Entendeu? O nosso pensamento, eu leio com esses apartamentos, todo investimento que a gente faz, nunca é usar hoje. Então, eu nem penso muito nesse ganho, porque a gente já pensa em investir de novo, entendeu? Quando entregar, a gente deve fazer alguma coisa e investir. Ou mantém lá e vende, compra. Então, o valor que a gente vendeu o Habitat agora, metade a gente vai usar para investir nisso, e a gente quer que essa metade se multiplique nisso. E esse é o grande lance, né? Obviamente, você precisa ter uma pessoa de confiança que conheça, né, do produto, da região. Todo o procedimento para fazer um investimento com segurança. Se você acerta na região, então a gente fez essa conta com Fortaleza, nós fizemos agora, porque se você acerta numa região que tem potencial, o ganho, então essa valorização de 50%, 60%, 70% sobre o valor do imóvel, ela é completamente possível, às vezes até mais. Sim. Só que você precisa acertar na região. Hoje, para eu comprar aonde você a gente sabe disso, então, aonde já existe, já está muito populoso, o metro quadrado já está muito alto. Eu acho que até é legal que me veio um insight agora também, que, obviamente, esse imóvel nosso foram anos para valorizar isso. Mas eu tenho exemplos em carteira nossa também, de imóveis que eu vendi. Eu vou dar um exemplo que aconteceu de fato, né? Nós vendemos um imóvel em 2019, no lançamento do Residencial Fasano no Itaim Bibi. Nós vendemos lá para o cliente por 7 milhões e 200, foi valorizado. E nós revendemos esse imóvel em 2023, foi em novembro de 23, por 15 milhões e 600. Então você vê que em um espaço muito curto, ele também dobrou. Claro, é um produto numa região onde o metro quadrado é valorizado ao extremo, né, na região de São Paulo. Foi um produto ícone no mercado imobiliário. Então tem todos os diferenciais. Então se você tem conhecimento, tem alguém para te assessorar e fazer investimento, no mercado imobiliário você também tem condições de ter ganhos expressivos. Né? Exatamente, não, toda certeza. Aquilo lá foi
Foi bem legal. Foi muito legal e esse é só mais um exemplo, né, de exemplos, e é assim que a gente se inspira, né? Hoje a gente não faz compras de 7 milhões, mas a gente quer fazer, Exato. né? Eu e o Lê, a gente sempre usa isso não como algo que nos, putz, não tenho, ao contrário, a gente fala assim, cara, o que a gente pode fazer para chegar lá, isso né? é muito legal, porque como nós temos esses clientes, no início da minha profissão na corretagem, eu olhava esses números e eu falava, meu Deus, o que esse cara faz? Como assim, tanta grana? E aí você vai se familiarizando, vai virando parte da sua rotina, por mais que não seja a nossa grana, eu trabalho com o dinheiro dos outros, isso vai me dando expertise, vai me dando mais normalidade de falar com isso, que é o tal do ambiente que a gente sempre fala. Então, assim, eu fui inserido num ambiente, me aproximando de pessoas muito prósperas, não sei. Além de prósperas, que tem bastante conhecimento, tem bastante recursos e que tem uma linha de raciocínio muito similar à nossa. Né? E aí, sempre que eu pergunto para essas pessoas que têm 60, têm 70 anos, como eles começaram, que é sempre a pergunta que eu faço para meus clientes, né? Tá, mas me conta como que você começou? Qual foi o início? E eu tenho clientes, por exemplo, que têm fortunas na família, mas que já foi catador de lata. E é um fato isso. Eu tenho clientes que hoje têm construtoras que já vendeu bala em farol. Então isso para mim sempre me motivou. Eu não vendi bala no farol, eu não catei lata de lixo, mas eu já tive financiamento na Price lá trabalhando. Mas já vendeu banana na feira, né? Banana na feira, entendeu? Então você vê que para as pessoas chegarem a um determinado ponto, elas já passaram por uma estrada muito longa também, sabe? Então. E eu acho que o mais legal é que você não precisa ser milionária, tá ganhando, tipo assim. Às vezes as pessoas, não, quando eu tiver dinheiro, eu vou começar a comprar. Na verdade, hoje, com 15 mil reais, você consegue dar uma entrada. Tem diversas possibilidades, né? Em determinadas regiões de São Paulo, principalmente esses imóveis de estúdio. Né? A facilidade é extrema. Lembrando aqui também que a gente fala com um público já que tem uma renda, né, alta, média alta também, o público da consultoria. Então, o grande ponto é que muitas vezes as pessoas não se atentam aonde estão os gastos dela, que aí entra seu trabalho. Então hoje a Jo, ela consegue dar essa clareza para as pessoas e mostra para ela que, poxa, esses 1.500 que você está gastando de delivery, você pode pagar uma parcela de um que era justamente o que o Lê fez comigo há anos atrás, né? Eu acho que por isso que o primeiro passo sempre vai ser garantir que você tenha uma boa organização financeira, que você esteja honrando cada centavo. A gente vai falar um pouco sobre viagens. Nós, obviamente, escolhemos os nossos luxos, no qual um deles é viagem, mas organize muito bem o seu orçamento, garanta que você tenha uma reserva financeira, e aí a gente pensa na questão dos investimentos. Mas eu não tenho dúvidas, eu vejo quanto que os meus clientes se realizam quando eles começam a guardar, quando eles começam a comprar. Minha irmã, por exemplo, com 26 anos. E como ela é realizada. E como ela é realizada. É um imóvel que assim como nós fizemos lá no Habitat, que foi o nosso primeiro investimento, que o inquilino entrou, começou a pagar o aluguel, esse aluguel pagava a parcela, hoje a sua irmã ela tá assim. Exato. Né? Então tem um saldinho final lá, onde o aluguel paga a parcela e ainda sobra um pouco para ela investir. Exato, para ela deixar, exato. Então, acho que é isso, foi um podcast completo aqui. Se você gostou, se você quer saber mais sobre essa questão dos investimentos imobiliários, eu te encorajo a entrar em contato aqui. Pode deixar o número para vocês? Na verdade, tem o Instagram da 308 Network, que é @308 Network. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvidas, quiserem entender um pouco mais, seja do mercado imobiliário no Brasil, seja no exterior, entre em contato com a gente e fale com a nossa equipe. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer aí estar falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E nós esperamos vocês no nosso próximo episódio do Construindo Juntos. É isso aí. Até logo, galera. Valeu!